Esse ano comemoro meus 40 anos de idade e 15 anos de carreira. Como o tempo voa. Quantos momentos inesquecíveis tenho para contar. Quero reviver e relembrar junto com vocês nessa série documental que vai ao ar todo domingo do mês de maio, mês do meu aniversário. E quem vai contar a minha história? Não sou eu, e sim todos aqueles que me marcaram e com certeza marquei um pedacinho da vida deles. Eu fui uma criança que tinha medos, um adolescente que descobriu como é ser feliz depois de se assumir. Namorei, me tornei artista e drag queen. Vamos brincar, rir e se emocionar. Prazer, esse sou eu, Tiago ou Titiago, alguém que busca o seu lugar ao mundo, que vibra por cada degrau alcançado e que com certeza guarda no peito a palavra amor, por todos que farão parte hoje e dos outros episódios. Tenho uma mãe e uma família que apoia, vibra, chora e torce por mim e tenho amigos que me ajudaram a me tornar quem sou hoje, como artista e ser humano. Gratidão. Hoje, no primeiro episódio, vocês irão conhecer várias partes importantes de mim, da família, descoberta, namoros e amizades. Quero marcar no peito em vocês esse episódio. Obrigada por estarem aqui hoje e por construírem a minha história. Oi, gente, tudo bem? Muito obrigado. Olha, vou apresentar agora para vocês quem que vai estar aqui comigo hoje, né? Dessas pessoas que são importantes para mim, que fizeram parte aí desde a minha infância, adolescência, até eu me assumir. Israel, maravilhoso. Oi, Israel, obrigado por ter vindo, amigo. O Vitor também, obrigado, amigo. Eu que agradeço pelo convite. Obrigado demais. Minha prima, gente, maravilhosa, Bianca também. Obrigada. E minha mãe, Sandra, obrigado, tá? Vamos conversar? Vamos bater um papo? Vamos relaxar? Isso aqui é pra gente relembrar aí as histórias, né? De tudo que a gente passou junto, de tudo que a gente viveu. Vou começar aqui com a minha mãe, né, mãe? Conta aí como que foi a minha infância, né? Até eu crescer aí. Me conta um pouquinho. Bem, você desde pequenininho, a gente já era meio diferente. A gente já sabia, mas aquela história, mãe não quer acreditar, né? A gente vê que é diferente, gostava de tudo que era diferente, enquanto o irmão gostava do He-Man, você gostava da É She-Ra, assim, né? entendeu? Então era diferente. Levei, acho que toda mãe que tem um filho gay leva um psicólogo. Eu levei tentando ver se não era o que a gente estava achando. E assim foi. Você cresceu, eu imagino que você sofreu, você não contava nem em casa, porque no colégio você não comentava o que você passava, mas eu acredito que você deve ter passado. Eu imagino que você tenha sofrido, mas você nunca levou para dentro de casa, né? Então você deve ter sofrido sozinho. Porque o que acontece? Na verdade, realmente, eu fui uma criança que não tinha muitos amigos, eu tinha vergonha, não sei vocês, né? De falar até presente na chamada, porque eu tinha medo das pessoas. Eu já nunca fui discreta, eu sempre fui afeminado, né? Então, sofri realmente muito preconceito no colégio, né? Acho que a maior parte, acho que criança não tem papo na língua, né? Criança fala tudo mesmo. E eu fui uma criança e um adolescente muito triste, não vou mentir. É verdade. Eu lembro que eu chegava em casa na adolescência e alugava, tipo, 8 filmes finais de semana, porque eu queria ficar naquele meu mundo. Eu não tinha amigos, não tinha nada. E a Bianca, por exemplo, é uma que soube de toda a minha história, sabe? Ela foi a primeira da família, né? Que soube, que ela foi a primeira pessoa que eu tive a coragem de contar, porque acaba que a gente não conta para os pais com medo deles, da reação, né? Da sociedade também. Então a Bianca foi a primeira, né, prima? Conta como que foi aí, como que eu fiquei sabendo, conta essa história para todo Então, mundo. eu fiz parte dessa revelação e dessa libertação
da vida do Thiago, porque eu acredito que essa condição de você se transformar, se revelar, é uma liberdade que você precisa ter e assim, é um peso que você tira. E nós da família soubemos levar da melhor maneira, da melhor forma, abraçando o Thiago até hoje, né? Dando oportunidade para ele trabalhar, que eu acho que o artista ele precisa dessa oportunidade de trabalhar, incentivo, ter um suporte, como é mais a mãe dele, né? A gente apoia de outras formas, mas é mais a mãe dele que dá esse suporte. E o Thiago é assim, um exemplo de profissional, um exemplo de determinação, pessoa, perseverança, integridade. Eu só tenho predicativos para o Thiago. Eu sou apaixonada nele, fez parte da minha infância toda. Eu acho que ele já nasceu artista, ele já nasceu com essa condição de brilhar, né, gente? Vamos... Desde criança, né? Eu sempre amei minha mãe. Eu adorava a Xuxa, né? Meu nome de drag é por causa da Xuxa também. E eu lembro que a Xuxa usava aquelas botas, né? E eu gostava de colocar aquelas botas. Minha mãe tinha, eu amava. Eu colocava aquela coisa que eu acho que muita criança fazia, de colocar Uma fraldinha na cabeça, Zinha, toalha, tingindo o camisa. cabelo. Isso, adorava. Minhas Então, muito bonecas foi disso. participavam também desse tudo aí de infância. A gente tem uma diferença de idade de 7 anos, mas assim, ele fez, a gente foi criado muito junto, então a gente era muito próximo, e desde pequenininho o desenvolvimento artístico era muito presente nele, né? Que ele queria brilhar, gente, ele queria arrasar. Uma coisa muito que me marcou foi quando a minha mãe descobriu que eu namorava, né? Que quando ela descobriu que eu sou. Mas através dela. Não, foi através de cartas. Vou contar. Ela É. fuçou na minha gaveta, tá, gente? Ela fuçou na minha gaveta, achou as cartas, não esqueci isso. Aí eu tava no cursinho, aí a Bianca ligou, você lembra dessa história? Foi, assim, detalhes é muito difícil, né, falar, né? Mas eu fiz essa a ponte e tentar apaziguar a situação, porque realmente, né, gente, Aí eu achei essas cartas e tinha um menino que me ligava de noite. Eu falava, não adianta, o Thiago está na aula, ele não está em casa. Que aí que realmente foi o que eu descobri, né? Tive a certeza que o Thiago era gay. Aí, em conversa com o pai dele, né, com o irmão e tudo, o pai mandou muito e-mail na época, falando e tudo. Eu fiz um aniversário e o pai dele falou, Sandra, faz uma festa paralela para a gente poder conhecer os amigos, que a gente não conhecia. Esse, né? Depois a gente vai relembrar muito mais a minha infância, a minha adolescência, o descobrimento. Mas tem também aqui os meus, como costumo dizer, os meus primeiros amigos. Por quê? Primeiro, vamos começar com o Israel. O Israel tá aqui hoje. Obrigado, amigo, que eu sei que é difícil você estar na frente das câmeras, né? O Israel namora um artista aí também, né? Que é o Bruno Narciso. E o Israel gosta de ficar atrás das câmeras, né? Auxiliar. Eu sei quanto é difícil, mas obrigado por você estar aqui hoje. Mas foi o Israel que me levou para conhecer todo esse meio LGBTQIA+. Eu costumo falar que depois que o Israel me levou para esse meio, que foi aí que eu contei para Bianca, aí que eu me assumi, que eu comecei a viver mesmo. Que eu comecei a levar. Ai, não posso nem falar se emociona, senão que eu comecei a realmente sair daquele casulo, sabe? Deixar de ser uma criança, um adolescente triste mesmo, infeliz, e começar a viver e ser feliz. Então, foi graças a Israel. Conta para todo mundo como que foi essa história. Eu primeiro conheci a Sandra, né? Trabalhava com ela, né? Isso. Era um escritório, eu trabalhava que prestava serviços para onde a Sandra trabalhava. E ela falava muito do Thiago, assim, de conhecer, combina alguma coisa, vamos conhecer o Thiago, vamos sair, não sei o quê. E eu também, muito tímido, né? Eu acho que mais do que eu sou hoje. E fico muito feliz, assim, né? Quando o Thiago fala que
eu trouxe ele para esse mundo. Toda vez que a gente encontra, já fala, ah, você que me trouxe, né? E eu fico muito feliz porque, assim, a gente não tinha muitas pessoas que faziam isso pra gente antigamente, né? Antigamente a Em gente não falar tinha há 20 acesso a anos, nada, né? Não tinha internet direito, né, gente? Não tinha Sim, nada. há 20 anos atrás, quase, porque a gente saiu a primeira vez, eu tinha 18, 19 anos, né? Então, há mais de 20 anos atrás. Então, eu fico muito feliz, muito grato toda vez que a gente encontra, o Thiago agradece, e eu fico muito feliz de fazer parte da história dele, né? Da Sandra também, que eu conheci com 17 anos. Então, fico muito feliz mesmo, assim, muito. Não, e foi ótimo, porque foi o quê? O Israel ele já ficava falando, ah, vamos encontrar, vamos não sei o que lá, tal. Olha, aí eu vou contar, tá? Vou contar. O que acontece? Aí tinha uma Alameda, lembra quando a Alameda bombava? Foi estreia da Alameda. Ó, a gente vai, fala pra sua mãe que a gente vai na Alameda, mas a gente não vai na Alameda, não. A gente vai pra um outro lugar. Aí eu fiquei enrolando ele de molho há muito tempo, porque eu sabia o que que era, mas eu tinha medo, né? Aí fazia parte de uma agência de modelo, aí eu falei, ah, quer saber? Vou. Aí liguei pro Israel no domingo, eu falei, olha, vamos, amigo, seja lá o que Deus quiser, a gente encontrou lá na Pracinha São Mateus e a gente foi. E era um bar que bombava, né, todo domingo. Chegando, virei aquela esquina e foi quase chegar em Nárnia, gente. Porque aí eu vi que todo mundo igual a mim, né? Todo mundo com medo da família descobrir, todo mundo com preconceito, com medo de sofrer preconceito. Ali que eu comecei a viver. E foi lá que eu conheci o Vitor, né? Nesse primeiro momento. Pois é, eu acho que vocês já se conheciam Não, conheci vocês dois juntos. juntos. Sim. Não sei então como chegou o momento que a gente começou a conversar lá, que eu conheci o Vitor, outros amigos também. Conta pra todo mundo, amigo. Você lembra dessa história? Tava tentando lembrar, porque realmente assim, a gente se conhecia nessa época. Conhecia do nada as pessoas. E você foi assim. Não tinha Eu carão, não né? Não sei tinha como nada. eu cheguei até você. Porque não era People na época, né? O Bar do Gil era um lugar gay, mas que não era um lugar gay dentro. Não era um music, não era um rock, era um lugar fora. Então qualquer pessoa que passasse veria ali nós expostos. E eu lembrei uma coisa muito importante assim, sobre te conhecer. Que no primeiro dia que eu te conheci, eu falei, eu quero muito ser amigo desse cara. Porque você era uma pessoa tão gentil com todo mundo que você conhecia. E eu falei assim, não, essa pessoa tem que estar na minha vida. E eu fiz muito esforço para ser seu amigo e eu fico muito feliz que deu certo. Então foi lá, no Gil, né, no bar do Gil, que a gente, a partir dali, a gente não parou, né? Que a gente fez muita coisa Parou, junto. aí era gente, aí foi nesse aniversário que minha mãe fez em comemoração pra conhecer quem eram os meus amigos e a gente só queria dançar hoje. E eu tenho histórias também com o Vitor, né, amigo? Conta um pouquinho de umas histórias aí diferentes que a gente já viveu. Gente, eu pensei no Popstar, não sei se você lembra, acho que você lembra. Olha! Isso é verdade. Nossa, amigo! Porque tinha o Rude, né? A gente se inscreveu no Popstar, né, A amigo? gente, eu lembro que eu tava na Alfred, que nessa época a Alfred era um lugar que a gente ficava, tinha bar na Alfred, hoje em dia isso meio que acabou, né? E eu lembro direitinho, você chegando, amigo, a gente passou, então a gente vai poder ir. E eu falei assim, ai meu Deus. E era CD ainda, né? Na época a gente enviava CD pra eles, não existia nem internet direito. Fita! Nossa, gente! Tá bom. E também, o Vitor também foi uma parte de mim da drag. A primeira vez que eu montei de drag, não foi um drag, né? A gente brincava de... Pegava aquelas perucas de carnaval, sabe? Lembra? E fazia show. Foi o Chuva Show. Chuva Show. O André até lembra que tá aqui atrás das câmeras, lembra do Chuva Show. Foi através de Chuva Show, né, amigo? Sim, era muito amigos brincando, né? Então, assim, a gente inventava uma drag e dublava. Mas o Thiago não era igual a gente. Desde o primeiro show dele, ele já chegou com uma produção. Assim, mano, o Thiago, ele tá levando isso a sério mesmo. Você e o Tener. Muito, muito profissionais. Eu falei, caraca, meu, Thiago. Gente, então a primeira vez a minha montação, né, foi com o Vitor também nesse Chuva Show. E eu lembro de duas performances que marcou, uma que eu fiz em Asas de Borboleta, que eu fiquei em segundo lugar, fiquei revoltada. E
Depois a outra que eu ganhei. E também teve uma coisa que a gente brincou também, que era o Big Brother. A gente brincava de Big Brother também. E temos alguma história, mãe, diferente pra contar aí? Ah, Thiago, tem muitas histórias, né? Aí o irmão passou um episódio no cursinho, não sei se você lembra, que ele estava na cantina. Aí um colega, né, virou e falou assim, você viu que tem... Aí ele estava falando do irmão dele. Então ele falou, você viu que agora que no cursinho tem um gay? Aí que o Diogo virou e viu, era o irmão dele. O irmão dele com a Coca-Cola e tal. Aí o Diogo, oi, então, o irmão e tal. O cara deve ter ficado... Eu enfiava a cara no buraco e sumi. Eu vou ser honesta para vocês. Eu nunca deixo ninguém falar que meu filho é gay. Porque antes da pessoa falar, eu falo. Meu filho é gay, meu filho é drag, tenho orgulho dele. Eu não sei quem ele puxou. Entendeu? Toda emperiquetada, ó. Eu não sei quem ele puxou. Mas eu acho que se eu fosse, eu seria drag, porque eu gosto. Mas eu tenho orgulho dele, muito, muito orgulho. Ajudo ele a fazer as coisas dele. O André costura, eu bordo, entendeu? Gosto de ver ele bonito, me realizo através dele, entendeu? Então, acho ele honesto, competente. Como é que você falou? Que ele brilha. Brilha, ele Ele brilha, arrasa tudo que ele faz bem feito, com dedicação. com dedicação. É um filho carinhoso, é meu amigo. Às vezes eu acho que a pessoa deve falar, você só tem um filho. Não, eu tenho 2. Mas eu e o Thiago saímos mais porque o Diogo já é de outro. O Diogo é rock, é balada, né? Então é diferente. Mas eu tenho muito orgulho dele. Ai, cara, minha mãe, né, gente? Já conhece. E a Bianca também, a gente foi muito confidente também, em muita época aí da minha vida, acho que até antes da Bianca casar, né, prima? A Muitas gente coisas. sempre foi muito próximo, né, Thiago? Por a gente ter vivido muita coisa na infância muito junto, peguei uma parte da sua adolescência que depois eu logo casei e tudo, mas a gente sempre foi muito próximo e a gente tem a mesma vibe, assim, né, de lidar com as coisas e de aproveitar a vida, porque eu também gosto muito de aproveitar a vida. E você, assim, sempre foi muito confidente, tanto meu, né, que vice-versa. Alguns segredinhos a gente guarda. Segredinhos, quando a Bianca soube que estava grávida, foi incrível, eu fui a primeira pessoa que ela contou. Eu tenho um presente, né? Que é a Glitter, que é sempre no dia ou na semana do meu aniversário, né? A Glitter de janeiro. Então, assim, todo ano, eu e o Bruno, a gente tá lá, Esse ano né? vocês estavam lá, E foi no dia do meu aniversário esse ano, caiu no sábado, e a festa foi no sábado. Assim, eu não tenho muitas recordações, eu não sei se antes era tanto esse bloqueio, às vezes, que a gente tinha, né, de estar ali, às vezes, tipo, entrava na boate correndo para ninguém ver, porque era o ponto de ônibus, e alguém poderia ver. Então, acho que esse sentimento ali do que foi feito, né? O que a gente fez junto. Eu lembro que a gente fazia muita coisa, mas eu acho que essa tensão toda acabava que a gente não conseguia registrar. O que hoje é diferente, a gente não tem tanto registro de foto, de vídeo, como tem hoje, né? A gente tem tudo muito na memória e resgata isso, que é o que você está fazendo aqui. Resgatar tudo isso de 22 anos atrás, de 20 anos atrás. Então, assim, eu fiquei pensando muito, muito, muito em tudo, e isso começou a me trazer essas lembranças. Sabe uma coisa que eu pensei que eu queria muito falar? Foi quando você fez um clipe que você convidou, que tinha um corpo de baile. Ah, o Let's Dance Bumbum, que você Let's Dance foi. Bumbum. Eu fiquei assim, gente, porque o que acontece? Aqui em Juiz de Fora, a nossa história drag, eu acho que ela não é uma história muito antiga. Não sei se você conheceu o Cindy Shelmo. Sim. Cindy Shelmo foi uma grande drag da nossa história. A gente teve a Gabbana também, que acho que ficou pouco tempo como drag. Foi. Mas quando você chegou, eu acho que você colocou a drag de Juiz de Fora num outro patamar. Porque você trouxe
muitas possibilidades da experiência drag aqui para Juiz de Fora. E eu acho que esse clipe ele marcou muito a sua carreira. Porque você ali, você falou assim, eu quero fazer bem feito. Eu quero ser profissional, eu quero que o que eu faço tem que ser algo bom para as pessoas que vão curtir o meu trabalho. Eu acho que o Let's Dance Bumbum é um grande divisor de águas na sua carreira e que eu fui no lançamento dele lá no MGM. E falando em drag, vou quebrar aqui um protocolo, eu quero trazer aqui. Puxa a cadeirinha que ela vai participar. Eric, fica de olho nas câmeras, tá? Léo, ó, André, que eu vou chamar ele, que também fez parte da minha história, faz parte da minha história também até hoje. Pode puxar a cadeirinha aí, que Léo Gabbana, pro nosso lado. Agora, todo tímido. O Léo, né, que você já conhece, o Vitor citou aqui várias vezes, ela falou, né? Não tem problema falar que você foi drag, Léo. Claro que não. Uma grande drag. Obrigada. O maior nome naquela época, né, era Fernanda Miller e a Gabbana, né? Que eram os nomes fortes. Inclusive, o Léo também, o Eric, é da nossa época, que hoje em dia é o namorado do Léo. Louca, né? Uma história louca. Já fiquei com o Eric também, já joga na roda, assim. Né, Eric? Muito tempo. Mas foi uma história de início muito bacana. Nossa. Não, aqui tá E o Eric é bonito, meu sobrinho achou ele bonito. Então, o Léo, ele faz parte, uma parte muito importante da minha vida. Antigamente, eu falava, mesmo tendo chuva de shows, eu falava, não, eu quero ser drag, nunca vou pôr uma peruca na cabeça, nunca vou pôr peito, né, nada. E o Léo, ele foi uma parte muito importante de mim, porque a gente teve um relacionamento, a gente ficou quanto tempo junto, Léo? Quase 3 anos. 3 anos, uns 3 anos e pouquinho. E nesse período que eu namorei o Léo, ele era drag queen, acho que foi toda essa época. Então, acho que tudo isso que o Vitor falou, tudo isso que minha mãe falou, eu me realizava nele, sabe? E eu falava, não, nunca vou montar, não fazer nada. A única coisa que eu não sabia fazer era maquiagem, mas a peruca, eu arrumava roupa, eu sempre amei fazer show, a gente montava. Então, antigamente era eu quem ficava atrás das câmeras. E hoje em dia não, quantos anos já, Léo? O quê? Você trabalha comigo? Desde o seu início, Desde porque clipes mais, né? desde o seu primeiro clipe que a gente começou, porque E hoje eu comecei e você foi quando a gente se conheceu. Foi logo no início, assim, a gente começou, a gente se conheceu e eu tinha acabado de começar a fazer drag naquela época, né? Foi. Então foi logo depois. O Léo começou a ficar. A gente começou a trabalhar junto e agora é ele que fica atrás das câmeras e vai estar aqui na frente das câmeras agora. Conta um pouquinho, Léo, o nosso início aí do relacionamento, quando a gente se conheceu. Conta um pouquinho como que foi essa nossa história. A gente se conheceu, não lembro, era época de Fotolog, talvez. Deve ser. E provavelmente. MSN, ainda da época do Nick. Era Nick que chamava? E sei que provavelmente deve ter sido no stand-up que a gente se conheceu, Foi. né? E eu já fazia show nessa época e o Thiago, parece que se realizava ali, né? No que eu fazia. Teve um momento que eu achava que ele gostava mais do que eu, na verdade. Relaxa. E tudo que eu sou, muita coisa hoje é graças a Gabbana. Que foi um aprendizado também que eu tive. De tudo, de palco, de maquiagem, de show. Tenho figurinos até hoje delas, da Gabbana, que eu uso ainda. Tem. E naquela época tinha que tirar de lei de pedra, né? Porque não tinha nada, não tinha um YouTube, não tinha internet direito, não tinha uma referência, assim. Então a gente inventava muito naquela época, né? E o Thiago me ajudava demais e... E uma das coisas que me marcou foi na época da minha mãe que eu namorava o Léo. Quando eu me assumi LGBTQIA+, tal, foi aquele... Mas, naquela época, a drag, antigamente, o André também sabe disso, era uma coisa muito pejorativa. Então, quando minha mãe descobriu que eu namorava o Léo, que era Gabbana, que era drag queen, pesou muito mais, você lembra? Sim, com certeza. Eu acho que ela achou que, não sei, me ligou pro meu pai. Não tinha informação nessa época, era muito diferente. Eu não conhecia esse mundo. Minha vida era diferente. E parece que nem é tanto tempo, porque isso foi o quê? A gente se conheceu em 2005.
Nossa. Então, 19 anos é um tempo considerável. Porque nessa época, gente, a gente não tinha acesso à internet para compra, igual existe esses sites. A gente não tinha. Para você comprar roupa, era você ir para São Paulo, né? Roupa barata É. ou na própria cidade. Então, aí surgiu, né, Léo? Aí surgiu a Gabbana, a gente começou a namorar, a gente teve, além de tudo, o Léo também, a gente tinha uma amizade além Muito disso. grande. Sempre fomos muito amigos, né? Sempre, além dessa parte da drag, assim, a gente sempre foi muito amigo. Deixa eu fazer um comentário aqui. Você falou sobre a negação, né? Quantas vezes a gente se nega a ser feliz, né? Porque eu acho que essa negação de montar ou não já era aquela necessidade, aquela vontade que você tinha de exteriorizar a sua veia artística e você se prendia. E eu acho que a gente tem que ser assim, a gente não tem que ter medo, a gente tem que abraçar o que a gente quer, o que os nossos sonhos. É só É. É E hoje em verdade. dia, né, primo? Hoje em dia, graças a Deus, já é bem mais fácil, entre aspas, né? Porque hoje em dia, as famílias que têm um filho LGBT, que tem alguma coisa LGBT, até pro LGBT tem mais acesso, né? Hoje em dia, a internet, a televisão, você tipo, eu quero falar com a minha mãe, deixa eu procurar alguma história de alguém que queira. Eu quero ser drag queen, deixa eu procurar. Então, hoje em dia, é muito mais fácil. O preconceito existe. Mas, na nossa época, era tudo muito difícil. Por exemplo, na época eu namorava o Léo de maquiagem, era a galeria dos pobres. Era A gente ia mesmo. comprar maquiagem, era Era mesmo. caríssima. Era. Hoje em dia, eu vejo maquiagem boa, né, por 10 conto, né? Na nossa época, não tem. Então, hoje em dia, é mais fácil para quem se assume, para quem quer. Talvez existem tipos e tipos de família, né? Eu tenho amigos que já foram expulsos de casa, que pai bateram, enfim. Mas, hoje em dia, Mas a ainda televisão, existe preconceito. muito. E outra coisa com o Léo também que marcou foi logo depois, quando a gente terminou e criou essa amizade. Então, todos os projetos que eu tenho, os clipes, tudo que eu falo, Léo, vamos inventar moda, vamos não sei o que lá, ele tá comigo. Estamos. Então, o que eu costumo falar, né? Não posso sempre correr meus shorts, sabe? Isso eu acho que é um encontro de almas, sabe? Eu acho que eu tinha que encontrar, eu acho que a gente tinha que ter vivido aquela história lá do início, que a gente viveu, que foi maravilhoso, namoro e tal. A gente também era muito imaturo, né? A gente era muito novo também, tanto com o Júlio quanto com você. Então eu sou muito grato por tudo que você fez, que faz por mim até hoje. Então eu acho que essa amizade que a gente tem, por exemplo, Israel e o Vitor, a gente não se encontra sempre, a gente não se fala sempre, mas quando a gente se encontra é um carinho, né? É uma gratidão que eu tenho. E o Léo, a gente nunca perdeu o contato, a gente fica 2 dias sem falar. Tem dia que eu brigo com ele, pergunto a Eric, eu falo com a Eric, pelo amor de Deus, o Léo, difícil tirar essa bicha dentro de casa com 70 anos, não encontra nunca. Porque realmente sinto falta da amizade, então a gente se fala muito. Eu fico muito feliz, que eu também, você sabe disso, e eu tô contigo, eu dou a maior força, eu sempre soube que você era um artista e você tem muito amor pelo que você faz, e isso dá pra ver, isso fica estampado quando a gente vê um trabalho finalizado, ou você no palco, tudo que você faz com muito amor e muita vontade, você gosta muito disso, e isso fica explícito. Eu acho muito importante o Thiago falar uma coisa, até aproveitar que você está aqui, o Léo está aqui, o André, que vocês contam muito a história do gay na vida, em sociedade. A gente lembra da nossa história, a minha juventude se deu na época que você começou, seja na brincadeira do Chuva Show, que a gente estava junto, seja quando você profissionaliza. E vocês fazem parte, a drag queen faz parte da história gay. A gente sempre vai ter uma lembrança de algo que aconteceu no dia que teve um show seu, no dia que teve um show da Gabbana, da Fernanda Miller, que Deus a tenha. E eu sou muito grato a todos vocês que se propõem a ser artista da cena gay, porque vocês compõem a nossa história. A minha juventude é uma juventude onde houve muitos momentos em que havia uma drag fazendo um show, fazendo um caricato, fazendo uma coisa engraçada. Então, isso para nós gays é muito importante. Vocês ajudam a contar a nossa história. Pois é, e ser drag, né, gente, não é uma coisa muito fácil. Não é fácil, né? O investimento, é o preconceito. Preconceito de pessoas que, de namoro, tem muita gente que tem um preconceito, tipo, não vou namorar porque é drag queen, é feminada, não sei o que lá.
né? Mas quando a gente faz o que a gente ama, né? Quando a gente é artista e a gente gosta de fazer o que a gente ama, independente que seja. Eu costumo falar o quê? Que a arte já não é fácil, né? No Brasil. A arte LGBTQIA+, é mais difícil ainda, né? Então, acho que quando tem pessoas, amigos, se propõem a estar aqui comigo, ou se propõem a estar atrás das câmeras, na frente das câmeras, igual você com o Bruno, enfim. Isso é muito uma família que apoia, que ama, uma prima que comenta, fala, ai, tchau, isso aqui lá tá lindo e tal. Então, isso é muito importante, ter esse apoio, né, pra gente ser o que a gente ama. Então, infelizmente, né, gente, foi ótimo o nosso bate-papo. A gente tem que, com certeza, acho que o dia inteiro pra gente conversar, a gente teria o tempo. Então, eu vou despedir. Primeiro, eu vou despedir do Léo, que aí depois ele pode voltar aí pra trás das câmeras. Léo, muito obrigado. Obrigado a vocês. Fala aí o que você quer falar, o recado que você tem pra falar aí pra todo mundo. Bom, eu Um fiquei. pouquinho mais da nossa Você história. sabe que eu sou péssimo desse lado de cá, eu não. Agora, né? Porque antes arrasava, né? Antes arrasava. Pessoa sutil. Eu sou. Mas agradeço muito pela nossa história. Você sabe que eu te amo muito, que eu tô contigo e a gente faz porque a gente gosta e eu gosto muito de fazer isso junto contigo. E você só soma com a cena e isso, a vontade que você tem de fazer as coisas acontecerem é muito importante porque a gente vê o pessoal hoje em dia querendo cada vez mais. É só engajamento, mas fazer mesmo, engajamento algoritmo, engajamento internet, que eu digo, mas fazer de verdade, pegar pra fazer e fazer alguma diferença é difícil. Então, você sabe que você faz a diferença e eu te amo muito, você sabe Ai, disso. também posso falar assim, não chorei, né, gente? Mas é isso, é um encontro de almas que a gente teve. Obrigado por essa empolgação, por você me dar, às vezes, bichão de orelha, por você falar, ai, não faz isso, ou Thiago, isso aí tá errado, não sei o que lá. Mas você faz. Faz, a gente conversa. O Thiago propõe a fazer, ele Não, e é isso, eu acho que isso é da amizade, né? Não, vamos fazer que vai dar certo, independente de dar errado ou não. Acho que o Léo tá comigo nisso aí, que sabe que essa empolgação, isso tudo que eu vivo, não é fácil, por exemplo, ainda mais eu, né? Falando de mim, que sou um artista independente, né? Então, isso tudo vem de mim. Então, eu faço realmente por amor. Obrigado, tá? Obrigado. Se quiser ir pra Eu vou. Bom, já que agora, né, cortamos a câmera aí, né, que o Léo tem que trabalhar, né, atrás das câmeras, agora eu quero despedir do Israel, igual eu te falei, amigo. Aí, eu sempre emociono, não adianta. Obrigado por você ter me levado pra esse mundo, por você ter olhado pra mim e ter falado, não, deixa eu fazer esse menino feliz. Não sei, foi Deus que fez isso na sua cabeça. Você talvez vê que eu já era um gay afeminado, falar, não sei se minha mãe te contava como que eu era dentro de casa, e se ele não é feliz, né? Então, obrigado por você ter me levado, porque graças a Deus é o que eu sou hoje, tá? De verdade. Igual eu te disse, obrigado por estar aqui. Enquanto é difícil, você tá. Depois eu tenho que retocar tudo pra próximo, né? Pô, você tá na frente das câmeras e eu sei que você fez de carinho a mim. Então, só tenho que te agradecer, obrigado mesmo de coração. Diz aí pra todo mundo algo mais o que você quer falar aí pra saber da nossa história ou despedir mesmo, o que você quiser falar. Eu quero agradecer pelo carinho. Eu segurei o choro desde o convite, né? Te agradecer pelo carinho e parabenizar também. Não consigo. Porque eu acho que muito disso que eu vivi, acho que vocês viveram também, né? Eu acho que assim, eu acho que é muito uma história e a gente viver junto e toda aquela, vamos chamar de uma luta, né? Porque a gente foi logo ali no início, né? Onde tudo começou e onde e hoje, né? Onde você chegou. Então tudo que você posta eu vejo, eu acompanho, né, época de live por conta de pandemia, eu estava lá também assistindo, curtindo sempre. Então a gente tem esse contato, eu acho que um pouco uma vez por ano, né? Agora duas, que a Glitter tem uma no meio do ano, mas não deixo de ir, mas sempre estou presente ali no incentivando, né, o seu trabalho. Às vezes assisto em casa, não estou, né, presente ali na festa ou no evento, mas eu estou sempre na torcida, né? Pode ter certeza disso, que tudo que você faz eu sempre assisto, né? E sempre comento, curto
e fico muito feliz, né, de estar aqui hoje. Quero te agradecer mesmo, né, agradecer a Sandra por ter conhecido primeiro, Eu amei, você sabe né? que você mora no meu coração. Obrigado. E eu acho que é isso. Desculpa que eu estava segurando aqui, eu acho que o choro, né, há um tempo. E o Vitor também, obrigado por essa amizade, né, amigo? De várias histórias que a gente tem, igual eu falei. Eu vou chorar, tá, gente? Vocês não repararam que eu choro até com o desenho animado. Mas por você e por esse carinho da gente sempre se encontrar, independente de nunca ficou sem se falar, briga, nada, nem na época de amizade. A gente realmente se distanciou por causa de histórias de vida, mas a amizade sempre continua, o carinho. Eu também, igual o Israel, mandei mensagem, não hesitou de estar aqui. Então, obrigado por essa amizade. Por ter, né? O Israel me levou para o meio LGBT e você me levou para esse meio que eu sou hoje drag. Então, muito obrigada por isso mesmo, tá? Fala aí o que você quer falar. Amigo, eu que te agradeço. Eu tenho, assim, o seu lugar na minha história, o Thiago, é um lugar muito, muito especial, mesmo. Eu sou muito grato por cada história que a gente tem junto, por mais tempo que elas possam ter. A nossa convivência, ela se deu há muito tempo. Mas você fez parte da minha juventude. E eu sou muito grato porque sempre que você encontra comigo, você é a mesma pessoa, você me abraça efusivamente, você pergunta como eu tô, você é sempre muito carinhoso comigo. E isso, Thiago, isso é lindo, porque as pessoas não são assim, entende? Você não perde essa sua característica. E eu gostaria também de dizer, enquanto homem gay, que você, drag queen, faz muito por nós. Porque a gente precisa de pessoas como você, que tomam a frente, que lideram uma festa, que fazem uma propaganda, que vão para o Instagram, que se mostram. Você é muito especial e eu tenho muito orgulho de mim por ser amigo de uma pessoa como Ai, você. obrigado, tá, amigo? Te amo. Também obrigado por ter vindo, tá? De coração. Olha, gente, também, olha, já tô aqui toda borrada. E a minha prima, né, que faz parte da minha história, que é a minha família também. Eu tenho meus amigos, que é minha família, e a minha prima, que tudo que também eu falava, fala, apoia, torce por mim, eu tenho certeza. E que foi o começo aí, que foi a primeira pessoa dentro da minha família que eu tive a coragem e a vontade de falar que eu era LGBT antes dos meus amigos, né? Que bom ser sua prima e fazer parte da sua família. Eu queria agradecer o convite, né? Eu me sinto muito honrada de participar desse momento e poucas pessoas podem fazer isso que você está fazendo, unir os amigos, né? Você vai ter vários episódios, né? E cada episódio vão ter as amizades que você vem carregando pela sua vida. E amigo é tudo de bom. E muito obrigada por eu poder participar um Minha pouquinho prima dessa também é água. tímida. Esse primeiro episódio aqui é só ela do seu Vitor. É todo mundo mais tímido. E minha mãe também, só Israel e a Bianca. Mas também topou, tá aqui de verdade, de coração. Então, obrigada, tá? Te amo muito. E a minha mãe, né, que é a minha história viva, que é a pessoa que eu amo. Muitas pessoas perguntam, falam, né, Thiago, por que você não vai embora de fora, né? Graças a Deus, acho que tudo que eu cheguei, eu fui construindo os degraus, né? Com muito trabalho, com muita luta. 15 anos aí que eu tô fazendo de carreira. E minha mãe. E todo mundo fala, vai embora, de que Juiz de Fora já tá pequeno pra você. Realmente tá, graças a Deus, eu já fiz tudo que eu tinha que fazer. Mas é uma pessoa que eu não vou embora por causa dela. Então eu não me arrependo. Eu vou ficar com ela até o fim da vida dela, né? Eu sei que. Lembra? Porque uma vez eu conversando com o André, quando a mãe dele faleceu. Ele falou uma coisa que ficou guardado dentro de mim, que é isso. Eu não vou ficar triste, porque tudo que eu pude fazer, eu fiz por ela. Então é a mesma coisa que eu faço pela minha mãe. Eu acho que tudo que eu posso, hoje em dia é mais fácil, né? Porque graças a Deus, na adolescência, meu pai se separou muito cedo, da minha mãe, eu tinha 7 anos de idade. Então, meu pai, a gente conversa, eu amo meu pai demais, tenho um carinho imenso por ele. Mas a minha mãe que enfrentou tudo sozinho, né? Que soube da minha descoberta, que soube do meu primeiro namoro, da minha arte drag. Então, ela realmente é o amor da minha vida. Então, eu tenho certeza que se ela for um dia que for, né?
eu tenho certeza que eu não vou ficar triste. Eu vou saber, eu fiz Não vou ficar tudo, sem mentir. sabe? Tudo que eu pude ao lado dela. Então, tudo eu prefiro brilhar aqui na minha cidade, viajar e ter meus convites fora, do que deixar minha mãe. Eu desejo para o meu filho que ele seja feliz, que ele tenha sucesso na profissão que ele quer. E para os outros, é a mesma coisa. E essa, gente, é minha mãe, que eu trouxe pra dar o primeiro depoimento aqui no programa. Não tinha pessoa melhor pra dar. Te amo, viu? Também, meu filho. Então, obrigado. Eu que te agradeço. Eu só tenho que agradecer aos meus 2 filhos, né, que eu tenho. Tenho que te agradecer, que você é meu amigo, meu companheiro. E fico feliz porque quando eles falam drag, eles, o pessoal acha que é pejorativo, né, que falam. Você vê que é uma pessoa honrada, né, graças a Deus, e corre atrás mesmo das coisas dele. E eu só desejo para você, filho, muito sucesso e que você seja feliz. Porque quando a mãe descobriu que nós descobrimos, a gente falou que a gente ia sofrer. Mas quem ia sofrer mais era você. Porque o preconceito está aí. E você sabe que o preconceito está no dia a dia. Eu sei que eu ando na rua com você, as pessoas, às vezes eu estou mais atrás, as pessoas viram para olhar. Mas você sabe que eu nunca tive vergonha, eu tenho muito orgulho de você, tá, filho? E aproveitando também o Dia das Mães, né? Mamães, apoiem seus filhos, né? Então é isso, gente. Já viram que eu chorei, a gente chorou, se emocionou, isso que é legal. Esse primeiro episódio, pra mim, eu tenho certeza que vai ser um dos mais difíceis, porque difíceis assim de falar, de emocionar, porque, igual eu falo, é a parte importante de mim, do meu início, né? Do meu descobrimento quando criança, o meu conhecimento, a minha primeira fala por ser LGBT, meu primeiro caminho por ter ido em um local gay, né? E por ter me tornado drag queen e amizade. Então, eu só tenho que agradecer. Obrigado. Esse é o primeiro episódio. Obrigado a todo mundo que assistiu aí de casa. Espero que vocês tenham gostado, tenham assistido aí até o finalzinho. Vão ser 4 episódios dessa série documental, porque graças a Deus eu tenho muitas pessoas importantes que fazem e fizeram parte da minha vida e eu quero todo mundo aqui comigo. Eu podia fazer uma série, né, documental de cada um em frente à câmera contando, não, eu falando, mas eu quero que essas pessoas contem para todo mundo essas partes importantes que fizeram, né, partes aí da minha história. Então, muito obrigado, amo vocês e a gente se vê semana que vem. Beijo! Tchau, tchau!